Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris do Estúdio Briges, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje é dia de episódio da minissérie de encadernação artesanal. A gente tem episódio, hoje é o episódio número 22 e a gente vai falar sobre o porquê de eu fazer meus livros artesanais sozinha. É um assunto extenso, mas eu vou tentar encurtar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Já agradeço o pessoal do chat, esse vídeo aqui é um vídeo de estreia no YouTube. Então, no dia e na hora da estreia, eu estou presente aqui no chat em algum lugar. Agradeço também o pessoal de podcast. A gente agora tem podcast, então quem está me ouvindo aí, agradeço pela atenção. Pessoal do chat, eu estou prestando atenção quem é que vem sempre, quem é que está aqui sempre presente comigo, sempre. Então, agradeço muito essas pessoas. Eu não vou falar o nome de uma ou duas ou três pessoas, porque são muito mais pessoas, e também porque eu não quero ser injusta. Às vezes eu falo o nome de uma pessoa, deixo de falar o da outra, mas gente, saibam que eu presto atenção sim, quem tá aqui sempre comigo, e agradeço demais do fundo do coração. Muito obrigada, tá bom? Então vamos lá. Hoje é o episódio 22, e por que eu faço meus livros artesanais sozinho? Eu já tinha falado um pouco sobre isso numa live, mas toda hora as pessoas me perguntam, e sempre que eu abro turma nova, né, sempre que tem inscrição, né, durante a maratona eu sempre abro inscrições para o meu curso básico de encadernação artesanal. Então, alguns alunos novos sempre me perguntam, ou gente de fora também me pergunta, por que você trabalha sozinha? Por que você não bota um ajudante? O pessoal viu que eu lancei agora uns junks de Halloween, já vendi todos, vendi em menos de 2 horas, já foi tudo. E viram que eu estava me esforçando, né? Porque eu já tenho um tempo que eu estava com a loja fechada. Minha loja, por enquanto, está aberta na data desse vídeo, desse podcast. Mas a qualquer momento eu posso fechar, porque eu tenho que ter tempo para fazer livros e eu faço muita coisa. Então, o meu tempo é muito curto. E aí vem a pergunta, por que você não ajuda, não pega a gente para ajudar, ou por quê, né? Então, vamos lá, gente. A resposta é simples, né? E eu vou tentar aqui explicar um pouco dela, né? E basicamente é o seguinte, eu não pego ajudantes porque eu já tive uma experiência antes. Porque para ter ajudante eu preciso que a pessoa saiba um pouco de encadernação. Se ela não souber um pouco de encadernação, ela tem que ter muito boa vontade e um extremo capricho. E hoje em dia é difícil, às vezes, você achar uma pessoa com capricho que não tenha paixão pelo que está fazendo. Porque acontece, muita gente às vezes quer o emprego, né? Eu preciso de um emprego, poxa, eu podia trabalhar com você, eu sei recortar, eu sei colar, eu sei isso e aquilo. Mas o fato da pessoa saber não quer dizer que ela seja caprichosa, entende? Que ela tenha realmente aptidão para aquele tipo de coisa. Tem gente que não tem aptidão para isso, tem gente que até gosta, acha bonitinho, mas não alcança a coisa. Eu vou dar um exemplo aqui do porquê. Há muito tempo atrás, eu peguei uma pessoa para cortar papelão para mim. Eu precisava, né? E aí eu ensinei a pessoa como cortava o papelão, né? O estilete sempre na vertical, não pode ser inclinado, tem que respeitar os ângulos de 90 graus com o esquadro, tudo aquilo. Então eu cortei a primeira folha de papelão, expliquei por que não pode haver aquele erro de 1 milímetro, né? Nem para menos, nem para mais. Quando você erra 1 milímetro cortando um retângulo, que é a capa de um livro, né? Você erra 1 milímetro ali, aí no retângulo seguinte já está 1 milímetro e mais um pouquinho, perdão. Quando você vai ver, já está 2 milímetros em algum lugar. As chapas de papelão, elas são grandes, elas medem 1 metro, se não me engano, 1 metro por 70, é grande. Então dá para fazer várias capas dependendo do tamanho do livro. Então, a primeira chapa de papelão eu cortei, expliquei, beleza. A segunda chapa, eu fiz a pessoa cortar na minha frente e eu fiquei observando, cortou direitinho. A terceira e quarta chapas eu falei, eu vou para outra sala e qualquer dúvida você me chama, mas você entendeu os 90 graus, blá, 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 entendeu, beleza. Rapidamente a chapa foi cortada e aí eu fui ver o que tinha acontecido, né? Eu queria acreditar que estava tudo certinho, pois é, mas não estava tudo certinho. Quando eu olhei assim, só de bater o olho, né? Porque a gente tem o olho treinado, né? Ainda mais depois de anos, nosso olho é treinado, gente. Opa, desculpe, dei um pontapé na câmera. Então, a gente sabe se está bom ou se não está. Quando eu olhei, eu vi que os retângulos não eram mais retângulos, eles já estavam ligeiramente inclinados. O erro era pequeno, mas eu vi.
Então, se eu vejo, acabou, não tem como passar, né? Então, quando você erra a medida para mais ou para menos, o ângulo já não é mais de 90 graus, entende? O ângulo modifica, ele fica menor num canto e maior no outro, né? No oposto, obviamente. E aí o que aconteceu? Eu tive que pegar, inutilizei todos aqueles pedaços de papelão e não dava mais para fazer o meu projeto ali. Entende? Porque para acertar aquele papelão, não ia se, mesmo que o erro fosse de 1 milímetro ou 2 milímetros ou 1,5 milímetro, que é uma coisa muito pequena, né? Quase um fio de cabelo. Pois é, mas não é bem assim. O que aconteceu? Eu ia ter que encurtar de um lado, encurtar do outro, eu ia ter que botar aquela capa uma medida para menos. E isso ia significar que eu ia ter que pegar todas as minhas lâminas de papel e refilar novamente, cortando para menos, bem menos. E aí, como eu estava com pressa, aquilo tinha sido uma encomenda, eu simplesmente peguei aquele monte de pedaços de papelão, né? Coloquei dentro de uma caixa para posteriormente usar em outro projeto e eu mesma cortei o papelão. Então é assim, a pessoa não tinha, ela não participava de coisas de encadernação, não tinha realmente prática em encadernação. E aí eu pensei muito, falei, quer saber, não tem como, é muito difícil você arranjar uma pessoa que tenha a mesma paixão que você, entende? Não é que não exista, claro que existem pessoas que ajudam outras que têm a mesma paixão em comum e tudo, mas no meu caso não funcionou assim. Então eu não vou dizer que eu tive um grande prejuízo, porque não foi um grande prejuízo, mas só foi um uso de tempo perdido, né? Porque enquanto a pessoa estava ali cortando papelão, eu mesmo poderia ter feito, teria feito em muito menos tempo e o papelão ia ficar certinho. Então eu resolvi não ter mais ajudantes, né? Pelo menos até o momento não tem ajudante. Agora, isso de ter ajudante, vou falar para você. Quem é iniciante em encadernação artesanal, e eu agora estou falando isso para os amoras e amores oficiais que entraram recentemente no grupo na turma de encadernação do Estúdio Brist. E nem sempre quem é iniciante, você veja, eu tenho 13 anos de encadernação e eu não tenho ajudante. O que acontece? Você tem que pesar muito bem se você quer um ajudante. Eu acho assim, você é um iniciante ou você já faz encadernação há 2, 3, 4, 5 anos, por aí. Ah, eu preciso de um ajudante. Por que você tem que analisar por que você precisa de um ajudante? Por que você acha que precisa de um ajudante? Ah, é porque eu tenho que fazer isso assim, assim, e eu não consigo fazer sozinha, é muita coisa para eu fazer, né? Normalmente é esse o motivo. Analisa o seu material. Por quê? Porque a gente tem que ter investimento. Isso aí, investimento, é até matéria de um outro negócio, de outra live que eu quero fazer, onde eu vou falar sobre organização. Lembra que eu já falei? Organização, disciplina. Eu já falei sobre isso em algumas minisséries minhas, né? Organização, disciplina e investimento. Vocês lembram do chá? Quando eu falei do chá nos episódios aí, quem lembra do chá aí, diz pra mim aqui nos comentários se vocês lembram do chá, que é uma sigla, não é chá de bebê não, chá, C-H-A. Então é o C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude, tá? Então eu lá atrás em alguns episódios eu falei desse chá, né, conhecimento, habilidade e atitude. E no conhecimento, na habilidade e atitude, a gente, tudo isso, né, essas três palavras juntas, a gente pode pensar sobre elas para decidir o melhor momento de ter ou não um ajudante, né? E isso também passa pelo investimento, tá? Tudo isso aí, a palavra investimento está incluída nessas outras três palavrinhas. Por quê? Quando a gente começa a fazer encadernação, eu vejo muita gente investindo muito em material, e não é em material que você tem que investir. Você tem que ter um material básico e mínimo para começar a encadernação. Mas o que você tem que investir mesmo é em conhecimento, conhecer, saber o que você está fazendo, entende? E eu vejo justamente o contrário, as pessoas aprendem a fazer uma ou duas técnicas de encadernação e aí começam a vender a fazer livros com aquelas uma ou duas técnicas, começam a vender porque vende bem, e aí param e ficam só fazendo aqueles livros ali e param e não investem no conhecimento. Elas têm que ir adiante. Por que eu digo isso? Porque investimento é conhecimento, é você investir
em mais cursos, investir em você, e também é investir mais à frente, de acordo com o seu conhecimento, você investir em material. Então eu digo assim, se você tá, por exemplo, se eu tô aqui agora, né, e eu não dou conta do tanto de livros que eu quero fazer, eu tenho que parar e pensar por que eu não estou dando conta. O que está acontecendo comigo? No meu caso, eu tenho o porquê não dar conta, né? Porque eu tenho um curso de encadernação, eu sou youtuber, eu tenho um monte de atividades ligadas também à encadernação. Eu também faço aquarela, né? Artes plásticas. Então, eu ainda tenho assim como dizer, não, eu não faço porque o meu tempo de trabalho, o meu dia de trabalho, ele não é 100% dedicado à encadernação, não é, tá? Mas quem está fazendo um curso e quem se dedica, quem diz assim, não, eu quero me dedicar à encadernação, vai se dedicar à encadernação, vai ter aquilo como trabalho, como fonte de renda, por exemplo, tá? E aí você tem que pensar qual é o melhor momento para você ter um ajudante. E isso passa, como eu falei, no investimento pessoal, ou seja, você tem que melhorar, você tem que aprender mais, você tem que melhorar a sua técnica, e passa pelo investimento, aí sim, de materiais. Então, por exemplo, vamos supor, eu pensei, não, eu não dou conta de fazer, sei lá, uma encomenda de 60 livros para uma pessoa que me pediu, para sei lá, para Páscoa, para o aniversário, para o Natal, não dou conta de fazer. Por que eu não dou conta de fazer? Eu tenho que pensar, por que eu não dou conta? Porque eu não tenho tempo, porque o meu tempo é pequeno, porque eu não estou trabalhando as horas que eu deveria trabalhar. Também tem isso, né? Porque às vezes a pessoa trabalha 2, 3 horas por dia em encadernação e aí vai recebendo encomendas e vai dizendo, aí, mas eu não tenho tempo de fazer, não, eu não tenho, eu vou contratar um ajudante. Não, você não tem que contratar um ajudante, você tem que aumentar suas horas de trabalho. É diferente, porque veja, um ajudante, gente, é uma pessoa que pode fazer errado, né? É uma pessoa que vai levar o seu nome. Lembre-se, o seu livro é o seu produto, né? É o seu cartão de visitas, eu sempre digo isso. Então aquela pessoa, ela tá te ajudando a fazer o seu cartão de visitas. Se ficar mal feito, é o seu cartão de visitas. Não esqueça disso. E além disso, é uma despesa que você vai ter. Como é que você vai contratar essa pessoa? Por tarefa? Mensalmente? Por tarefa é quando ela puder, e se ela não puder, aí você fica na mão, mas eu queria que agora cortasse o papelão, você liga para a pessoa, agora eu não posso, que eu estou fazendo não sei o quê. E aí? Então, assim, quando você começar a perceber que você não está dando conta, ou não vai dar conta, pensa nas ferramentas e no equipamento que você tem, entende? Por exemplo, eu tenho uma Envelope Punch Board, que é eu tenho duas, na verdade, uma grande e uma pequena, que é uma ferramenta americana, mas já existe aqui no Brasil, que corta envelopes. Aliás, ela não corta, ela dobra envelopes. Então, o que eu faço? Eu mando a gráfica cortar para mim os quadrados, porque são cortes de papel em formato quadrado, tá? Então, eu vejo dentro da minha ferramenta qual é o tamanho do envelope que eu quero, vejo o tamanho dos quadrados de papel que eu tenho que ter e mando a gráfica cortar para mim não sei quantas folhas, não sei quantas cores, né? Quando a gráfica me entrega isso aqui, eu vou na minha ferramenta e faço os envelopes de acordo com aquele tamanho que eu pedi. Quer dizer, isso já me adianta a parte de cortar folhas. Eu poderia cortar as folhas e economizar o valor do corte da gráfica, porque a gráfica, gente, é claro, ela cobra a venda do papel e o corte, tá? Então, quando você vai calcular o quanto você gastou de papel, não esqueça de incluir aí o corte, tá? Porque foi cobrado. Então, assim, quando a gráfica me entrega o papel já cortado, papel quadrado, né? Para mim já é uma coisa ótima, maravilhosa. Entregou, eu vou colocar simplesmente na minha ferramenta, vou passar a dobradeira, a vincadeira, acabou. Vincador, vincadeira, acabou. E vou dobrar e pronto. Dobrar, colar ou não, tá? Isso já me adianta. Então, essa parte, por exemplo, de envelopes eu resolvi assim. Entende? Por exemplo, Cris, eu não consigo cortar porque não dá tempo de eu cortar todos os papéis, eu compro folhas grandes, eu prefiro cortar no estúdio, mas não sei o que. Guilhotina. Você tem uma guilhotina? Não precisa ser uma guilhotina de mesa, daquelas enormes, coisa de gráfica. Claro que não. Compre uma guilhotina menor, tamanho médio, né? Uma guilhotina que você possa investir nela, que você possa pagar aquilo tranquilamente. Entende? Só você vai saber o melhor momento de você aumentar as suas ferramentas, né? De você aumentar o seu equipamento. E eu acho assim,
Você deve aumentar seus equipamentos e suas ferramentas quando você observar que você realmente precisa. Você realmente precisa daquilo, tá? Se você está fazendo seus livros, seus cadernos e está funcionando bem sem determinada ferramenta, continue assim, até o momento que você pensar e disser assim, não, se eu tivesse aquela ferramenta, eu poderia fazer mais livros, tá? Aí sim você deve investir em equipamento, em ferramentas, tá? Por exemplo, prensa. Eu tenho 3 prensas no momento, né? Uma apodreceu, foi embora. Eu tenho 3 prensas. Eu preciso, na verdade, prensa, não preciso de nenhuma, porque eu posso usar livros de enciclopédia, né? Muitas vezes uma só prensa para mim não dá, que é a minha prensa mais de achatar, né? Mais horizontal. Às vezes não dá, às vezes eu estou fazendo mais livros, eu preciso mais livros, né? De encadernação. Eu pego a enciclopédia e boto em cima, porque o resultado é o mesmo, tá? Tem uma prensa que é uma prensa de costura, né? Um bastidor. Para mim, completamente desnecessário, porque em todos esses anos eu sempre costurei à mão, sempre botei as tiras, né? Porque quando a gente costura a lombada e coloca tiras, né? E usa o bastidor. Por que eu comprei o bastidor? Porque mais à frente, em algum momento, eu vou mostrar no meu curso de encadernação como é que se usa o bastidor. Então, por isso que eu comprei. O investimento é para isso. Por que eu comprei agora? Cris, por que você não comprou mais à frente quando você for mostrar? Porque no momento eu tenho condições de comprar aquele bastidor. Então, eu aproveitei e comprei logo. Se eu não tivesse condições financeiras de comprar, teria deixado para mais à frente, tá? E tem uma outra prensazinha, que é uma prensa maior. Ela é uma prensa mais uma prensa rápida, tá? Uma prensa mais de apoio. Não é uma prensa tão de peso, tá? Também um pouco desnecessária, né? Porque se eu quiser, eu continuo fazendo do jeito que eu faço. Eu boto uma pilha de livros, coloco o livro que eu quero costurar em cima e vou fazendo em cima da pilha de livros. Quer dizer, mas eu fiz isso porque eu estou num momento, né, e numa etapa da vida de encadernadora que eu tenho condições de dizer, não, eu quero aquele aparelho ali porque eu quero aquele equipamento, eu quero trocar o meu por um maior, ou por um assim, por um assado. Mas quem está começando, gente, tem que pensar muito bem, tá? Porque as prensas, elas não são baratas, né? Tem umas que são até bem salgadinhas. Eu tô dizendo isso, olha, teve uma vez uma pessoa conversando comigo, gente, a pessoa ainda ia fazer um curso e já tinha comprado uma prensa daquelas de ferro, bonitas, né? Lindas, aquilo ali é um trambolho, mas são lindas, né? E é muito caro aquilo ali. Aquilo ali hoje deve estar beirando 1.500, 2.000, 2.000 e poucos reais, depende. Normalmente se compra prensa usada, tá? E em excelentes condições, não tem problema comprar prensa usada não. Mas muita gente que vende, às vezes vende justamente por isso, porque é uma prensa de mesa, é uma prensa que você não fica carregando de um lado para o outro e ela ocupa espaço. Então tem que pensar 2 vezes antes de comprar isso. Mas o que eu estou dizendo, a pessoa ainda ia entrar no curso, não no meu, foi de outra pessoa, e já tinha comprado uma prensa. Para quê? Entende? Então a pessoa tem uma certa distorção, né? Algumas pessoas, não todas. As pessoas primeiro pensam no equipamento e nas ferramentas, para depois pensar no conhecimento. E não é assim que funciona, gente. Primeiro você tem que conhecer, você tem que saber como faz, sabe? Mesmo que você faça com materiais que não são exatamente aqueles, não são os melhores, né? Você poderia trocar por outros mais à frente, troque por outros mais à frente, mas não assim logo de cara. A não ser, é claro, que você tenha excelente condição financeira. Se não é o caso, vá com calma, tá? Vá com calma. E a questão do ajudante é a mesma coisa. Você, para ter um ajudante, lembre-se, você vai ter custos, você vai ter gastos com aquele ajudante. E será que vai valer a pena? Será que, na verdade, em vez de você ter ajudante, se você já está nesse pedaço aí da sua vida de encadernação, em que você está achando que precisa de ajudante, será que, na verdade, não é investimento em maquinário, em ferramentas? Né? Pensa direitinho, sabe? Com a cabeça fria, pensa bem. O que precisa para você poder aumentar a sua produção? Do que você precisa? A história do tempo. Ai, Cris, eu quero trabalhar com encadernação, eu quero fazer disso o trabalho de vida, né? Minha fonte de renda realmente, mas eu só posso trabalhar 3 vezes por semana e umas 4 horas por dia. 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Quando você encara a encadernação, gente, é o dia todo.
né? Quanto mais horas, melhor. Tudo bem que às vezes a pessoa está no momento de transição, está deixando um emprego, está se aposentando, seja lá como for, e vai ingressar na vida de encadernação. E aí tem essa transição. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que dizem assim, não, eu só quero trabalhar 2 vezes por semana, 4 horas, durante 4 horas eu trabalho, 2 vezes. Gente, é aquela história, né? Trabalho, tempo reduzido, quantidade de livros que você pode fazer é bem reduzida também. Não tem milagre, gente, sabe? Não tem milagre, não tem sorte, não tem essas coisas, tem trabalho. Não tem outra forma mais suave de eu dizer isso para vocês. É trabalho mesmo, é sentar o bumbum aí na cadeira e trabalhar, sabe? Cortar papel, dobrar papel, colar, tudo isso, tá? Outro exemplo que as pessoas me perguntam, eu tenho uma Sizzix, né? Que é uma máquina de corte. E a minha Sizzix é manual. Existem outros modelos que são elétricos, é uma maravilha, né? A Vagabond, ela é elétrica, é uma maravilha. Você coloca ali a faquinha, né? Aperta o botãozinho e ela corta. A minha é manual, tudo bem, para o que eu faço serve. Por que eu comprei uma máquina Sizzix? Eu comprei porque eu comecei a querer enfeitar um pouco os meus livros. Eu não sou uma scrapper, né? Isso é coisa de scrapper. Eu gosto muito de scrapbooking, mas eu reconheço que eu não sou uma scrapper, né? Eu sou uma encadernadora, que gosto de colocar enfeites em alguns dos meus livros. E aí, assim, em vez de eu comprar os cortes, né, as coisas já recortadas, eu prefiro cortar. Eu prefiro comprar a faca e cortar quantas vezes eu quiser. Então, eu já mostrei para vocês no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue. Porque eu tô sempre no Instagram, tô sempre nos stories falando, colocando dicas, mostrando o que eu tô fazendo. Então, assim, lá no Instagram eu já mostrei pelo menos, eu tô vendo ali agora, são 4 caixas, gente. 4 caixas de recorte. Eu não recorto na hora. Eu compro as facas, né, que me interessam, umas facas mais gerais. Eu até falei disso no outro dia numa live, foi engraçado, que eu falei do Mickey, que eu não compro faca de Mickey, porque eu não uso nada, não vou fazer nada com Mickey, né, porque eu vou comprar uma faca de Mickey. E aí eu compro facas assim mais gerais, entendeu? Faca de estrela, de círculo, retângulos, etiquetas, né, que serve para todos os livros, né. Eu não coloco isso em todos os livros, mas naqueles que eu coloco, eu tenho o conforto de ter uma máquina aqui no estúdio. Então, na hora, se eu disser assim, não, eu não quero uma etiqueta vermelha, eu quero verde, eu quero dourada, eu quero não sei o que, eu tenho como cortar na hora e pegar. É pro meu conforto, por isso eu comprei uma Sizzix. E tem muita gente que me pergunta, Cris, vale a pena comprar uma Sizzix? Vale a pena? Vale a pena? Eu digo assim, gente, vale a pena se você realmente for usar. Eu não sei quanto é que está custando uma Sizzix agora. Eu acredito que esteja o quê? Na beirada dos R$1.200, talvez isso, né, gente? Não sei mesmo. A minha Sizzix já está bem antiguinha, qualquer hora eu vou ter que trocar ela. Mas ela vai funcionar até morrer, até ela acabar mesmo de vez. Então, assim, vale a pena você comprar uma Sizzix? Sinceramente, vale a pena se você realmente for usar, e bastante, para compensar o valor dela, tá? Ou é aquela história, se você tem uma boa condição financeira e você pode comprar, vai em frente, vai ser feliz, tá? Mas o episódio de hoje, o título é Por que eu faço meus livros artesanais sozinha? E basicamente é por isso, porque quando eu penso assim, por exemplo, agora eu estou muito sem tempo de fazer livros, né? Como eu falei, eu fiz os livros os Junk Journal de Halloween, foi uma loucura, né? Para sair 4 Junk Journals foi uma loucura. Eu agora estou tentando fazer para Natal, não sei se eu vou conseguir. Mas qual é o meu problema? É falta de ferramenta? Não. É falta de investimento, de conhecimento de como fazer? Não, não é. O que é o meu? O que me falta? Falta que o dia só tem 24 horas e eu durmo pouco. Então, assim, é muita atividade que eu faço, né? Eu falo com muita gente, eu tenho que dar atenção a muita gente. Como eu disse, eu tenho curso, né? Um curso com um monte de alunos, centenas de alunos. Eu sou uma youtuber, meu YouTube no momento está de férias, né? Tá quietinho lá. Então já estamos chegando quase no final do ano, então realmente as coisas vão ficando mais devagar, porque é um momento que eu realmente preciso de férias. Então, finalzinho de dezembro e janeiro eu tiro férias mesmo, eu paro tudo que eu estou fazendo e paro mesmo. E aí eu só volto com o estúdio, isso é final de janeiro, né? Aí eu volto para o estúdio em fevereiro, mas eu só começo a divulgar as minhas atividades depois do carnaval. O carnaval em 2022 é em março, né?
na primeira semana de março. Então é assim que eu faço. Então assim, por que eu faço meus livros artesanais sozinho? Por que eu não tenho ajudante, já que eu não tenho tempo? Mas a minha falta de tempo, gente, é justamente porque eu faço muitas coisas, né? E eu quero fazer, eu quero continuar fazendo, então eu gerencio o meu tempo dessa forma. Então não adianta eu colocar um ajudante. Para mim, o ajudante não vai fazer efeito nenhum, porque o ajudante é para me ajudar. Mas se eu não começar a fazer um livro, ou 2, ou 10, ou 15, ou 50, ele não tem o que ajudar. Para ele me ajudar, é preciso que eu esteja fazendo livros, entende? E eu não quero me prender a uma pessoa e dizer assim, não, eu vou fazer livros agora. Não, aí, poxa, mas eu não tenho livros para fazer. Tá, mas eu tenho um ajudante para pagar. Entende? Então é isso. Então preste atenção aí no seu caso, o que está acontecendo com você, se é o seu caso. E pense em investimento. Primeiro você investe no seu conhecimento. Depois, quando você já tiver uma situação assim mais cômoda de compra, né, de acordo com as encomendas que forem chegando, com os livros que você for vendendo, aí você começa a pensar no investimento de ferramentas, tá? De equipamento. E lá na frente, muito lá na frente, é que você começa a pensar no investimento de pessoas para te ajudar, tá? E lembre-se, aquela história, é preciso que que você contrate uma pessoa, se for o caso, né, ou por tarefa ou mensal, né, que a pessoa tenha paixão pelo que está fazendo, mesmo que você tenha que ensinar. Não, eu tenho que ensinar a pessoa a fazer isso assim, assim. Ela vai encapar, olha só, ela vai colocar os tecidos laminados nas minhas capas. Gente, beleza, mas veja, você tem que ensinar a pessoa, veja se ela faz corretamente, veja se ela tem paixão pelo que ela está fazendo, ou se para ela é apenas um emprego como qualquer outro. Porque se for um emprego como qualquer outro, fatalmente você vai se aborrecer. Entende? Porque ela não vai ter a paixão, ela não vai ter o capricho, sabe? Isso é muito importante em encadernação, que você goste do que você está fazendo. É isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ah, aqui. Uma outra pergunta. Você acha que contratando ajudantes faria maior quantidade de livros e venderia mais? No meu caso, não. Se eu tivesse um ajudante, eu não ia fazer mais livros e eu não venderia mais do que eu vendo, porque toda vez que eu boto livro na loja, quando é novidade assim, eu vendo logo, vendo em 2 horas, em meia hora, sei lá quanto tempo vai tudo embora. Então, o meu problema não é falta de ajudante, meu problema é falta de tempo, né? É conseguir administrar todas as minhas atividades dentro do meu tempo, das minhas horas de trabalho. E eu trabalho, gente, de manhã até de noite. Vocês veem agora, são 19 horas e 27 minutos, é o momento que eu tô gravando esse vídeo. E eu comecei a trabalhar umas 9 da manhã, 9, 9 e meia, tá? Eu não começo tão cedo. Começo 9, 9 e meia, paro um pouquinho para o almoço e vou até umas 8 da noite. Então, todos os dias, tá? De segunda a sexta. Então, são grandes horas de trabalho, né? Boas horas de trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu não sei quanto tempo durou esse vídeo, mas eu agradeço a todo mundo que está aqui no chat. E me diz aí o que você acha, né, de ter ajudante. Se você faz encadernação, se você faz sozinho ou sozinha, por que você não tem ajudante? Se você acha válido ajudar ajudante aí. Também ajuda, né, quando a gente contrata. Se você acha válido ter ajudante, em que situação você teria um ajudante? Me diz. Em que situação você contrataria uma pessoa? Conta aí pra mim. E eu quero também saber se você investe no que você sabe, no que você quer saber, né? Se você quer saber mais, tá? Eu digo até com relação às minhas maratonas, né? Eu faço maratonas, eu ensino a fazer livros. E as maratonas que eu faço, eu procuro desenvolver técnicas que sejam assim acessíveis para pessoas que nunca fizeram encadernação na vida. E aí assim, a pessoa faz aquele livro, né? E fica feliz e vai fazer aquele livro, e começa a vender, papapá, e parou, errou. Parou é um erro grave, né? Porque a pessoa se acha assim, fica feliz demais, se acha assim, se empodera, né? Aquele empoderamento, ai, eu consegui fazer um livro, eu já estou vendo para isso, vendo para aquilo, eu tive encomenda. Sim, mas e aí? Quando parar aquele frisson, né? Aquela coisa da novidade, todo mundo saber que você está fazendo aquele livro, que você sabe fazer, que você faz bonito, né? Porque em algum momento aquilo vai abaixando aquela poeira. E aí, você tem que saber fazer mais alguma coisa além daquele. Você sabe fazer mais o quê? Aí você acompanha as maratonas da Cris, né?
Aí, em algum momento, a Cris dá um tempo de fazer maratonas, né? Há pouco tempo, fiquei quase 1 ano sem fazer maratona. Aí fica todo mundo desesperado atrás de mim. Cris tem maratona, Cris tem maratona. Gente, invista em você. Faça um curso de encadernação artesanal, de preferência o meu, mas na boa, gente, faça um curso de encadernação artesanal, vá sempre pesquisando, sempre tentando aprender, testando, praticando, porque é assim que você vai para frente, tá bom? Investimento, primeiramente, é em conhecimento, tá? Depois, em ferramentas, maquinário, e lá na frente é que você pensa em colocar uma pessoa aí para te ajudar, tá bom? Ai, falei pra caramba, né? Falei rápido, é isso aí, gente. Então, olha, agradeço o pessoal do chat, o pessoal que tá no podcast ouvindo. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu já tô com o episódio 23 aqui na agulha. Daqui a pouco sai o episódio 23, tá bom, gente? Então, obrigada, beijo! Beijo pra todo mundo, gente do chat, obrigada, beijo. Tchau, tchau. Ah, e deixem pra mim comentário, tá? Que eu adoro ler, adoro saber a opinião de vocês. Beijo, tchau.